Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi, de Filosofia. Estou gravando esse vídeo para vocês sobre o conteúdo da nossa aula. Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Pessoal, vamos lá. Essa é a apostila que vocês vão começar a usar agora, né? O São Paulo Faz Escola, Caderno do Aluno, primeira série do ensino médio, terceiro bimestre. A disciplina de filosofia está aqui, ó. Começa aqui, ó, página 66. Tem um textinho falando sobre filosofia e vida. E depois aqui começa a atividade, ó. Tema: Introdução à Filosofia Política. Então, pessoal, eu vou passar para vocês alguns conteúdos para depois voltar nessa apostila e a gente poder responder as questões, tá? A gente percebe aí que nessa apostila, ó, se vocês observarem aqui, ó, ao longo da história, os povos estabeleceram basicamente três sistemas. Acho que agora ficou melhor, né? Para vocês estarem lendo. Vocês devem estar com a apostila aí na mão, né? De vocês. Então, ao longo da história, os povos estabeleceram basicamente três sistemas de governo: o republicano, o monárquico e o despótico. Os governos se diferenciam em sua concepção segundo a distribuição do poder ou da soberania. Segundo Montesquieu, que é um filósofo francês, o poder soberano na república pode ser dividido em todos, democracia, ou em uma parte da sociedade, oligarquia ou aristocracia. Então, quando ele está na mão de todos, do povo, é uma democracia. Quando o poder está na mão de uma minoria, é chamado de oligarquia ou aristocracia. Já a monarquia, o poder soberano é exercido por uma única pessoa, segundo essas leis. Por fim, o poder soberano despótico está centrado na vontade de uma única pessoa. Pessoal, aqui tem um quadrinho, ó, com os tipos, né? A monarquia, a república e o despotismo. Agora eu vou passar para vocês alguns conceitos aí que vai ajudar a gente a pensar. Primeiro, pessoal, tem uma definição de Estado. O que é Estado, então, de fato? Estado, a gente vai entender não como Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, mas como um conjunto maior, né? Por exemplo, o Brasil. Então, qual a definição de Estado? Para compreendermos a definição de Estado, basta observar que fazemos parte de instituições ou sociedades. Estas, por sua vez, são formadas por interesses materiais, níveis de parentesco ou objetivos espirituais. Então, quando a gente forma um estado, uma comunidade, existem diversos interesses ali, né? Pode ser materiais, território, níveis de parentesco, no caso de uma monarquia, né? Geralmente o trono é passado de pai para filho, né? Hereditariedade, ou objetivos espirituais. Existem estados teocráticos, né, que são chamados teo é Deus, kratos, cracia, né, poder, aonde é a religião que determina as diretrizes do estado. Por exemplo, estados muçulmanos, né? Aí a gente pode pegar o Irã, enfim, são estados onde a religião é que predomina ali nas instituições. E na convivência entre essas sociedades que devemos nossos conceitos e aptidões físicas, morais e intelectuais. Ao analisar esses aspectos, entende-se que o Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados. Então, veja só, Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como grupos familiares, profissionais, educativos, políticos, religiosos, que buscam objetivos em comum. Esses objetivos podem ser caracterizados por ações realizadas pelas pessoas com finalidades em comum. Um exemplo seria o desejo de alcançar metas ou desenvolver-se melhor no trabalho. E para finalizar, o Estado se apresenta como uma organização denominada sociedade política. Nessa sociedade
existem normas jurídicas escritas, as leis. Então, o Estado existem as suas leis, né? Constituição Federal, por exemplo, né? Código Civil, Penal, e também uma hierarquia entre os governantes e governados. Todos os sujeitos a buscar o bem público, sendo exemplos a saúde, a educação, a justiça, a defesa. Então, pessoal, essa é a definição de Estado. Agora eu vou passar para vocês, existem os 3 tipos básicos aí de Estado: monarquia, república e o despotismo. Monarquia. Aqui tem uma foto, né, da rainha Elizabeth II, que é a rainha da Inglaterra, ao lado, né, do príncipe Philip, que é o seu marido. Então, o que é a monarquia? A monarquia, pessoal, ela é um governo feito por reis, né? Reis, rainhas, enfim, onde eles é que detêm o poder ali naquele estado. Só que existe 2 tipos de monarquia. Existe a monarquia constitucional e a monarquia absoluta. Monarquia constitucional é a forma de monarquia mais comum que existe atualmente. Ela é caracterizada pela limitação dos poderes do monarca. Então, numa monarquia constitucional como a Inglaterra, a Espanha, existe a figura do rei e da rainha, só que existe um conjunto de leis, uma constituição, por isso monarquia constitucional, que limita o poder do rei ou da rainha. Quer dizer, eles não governam de modo absoluto e total. Existem alguns limites, algumas leis que eles também devem observar. Nas monarquias constitucionais, o poder do monarca é limitado pelas atribuições constitucionais, por uma lei constitucional. A maioria das monarquias constitucionais adotam o parlamentarismo. O que é isso? Existe um parlamento, existe um conjunto de políticos, deputados, ministros, que são eleitos pelo povo e que governam em conjunto com o monarca. Então ele não governa sozinho. Como sistema de governo, assim são conhecidas as monarquias constitucionais parlamentaristas. Nas monarquias constitucionais parlamentaristas, o chefe do governo é o primeiro-ministro, que é escolhido entre os membros do parlamento. E os membros do parlamento são eleitos por meio de eleição popular. Então, numa monarquia constitucional, existe uma participação popular, existe uma forma ali do povo participar do poder. E existe também a outra forma de monarquia, né? Aqui, ó, alguns exemplos de monarquias constitucionais atuais. O Reino Unido, né? Que engloba ali a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A Suécia, a Dinamarca, a Espanha, Japão são exemplos de monarquias constitucionais, ou seja, tem a figura do rei ou da rainha, mas também existe ali o parlamento, existem os políticos que são eleitos pelo povo. Monarquia absoluta. Agora nós vamos falar sobre o absolutismo. Na monarquia absoluta ou absolutista, o monarca, o rei, possui poderes amplos sobre o país. Assim, além de ser o chefe do Estado, o monarca também é o chefe de governo. Dentro da monarquia absoluta, os poderes do monarca estão acima de qualquer instituição. Ou seja, o rei, a palavra do rei, a vontade do rei está acima de tudo. É ele que determina as normas, as regras, enfim, as instituições. Usando os termos políticos atuais, o monarca, dentro dessa estrutura, concentra as 3 funções de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que o filósofo Montesquieu, um filósofo francês, ele escreveu um livro, né, chamado O Espírito das Leis, aonde ele vai propor a separação do poder em 3. Então existem 3 tipos de poder: poder executivo, legislativo e judiciário. Então, mais para frente, a gente vai entender um pouco sobre isso. Então, numa monarquia absoluta, o rei tem esses 3 poderes na mão.
Essa forma de governo foi muito comum na Europa Ocidental, né, como países como França, Reino Unido, mas após algumas revoluções esse tipo de monarquia caiu. Mas ainda existem alguns países no mundo que ainda têm esse regime. Então aqui, pessoal, alguns exemplos de países que ainda adotam esse regime de monarquia absoluta. Bahrein, Omã, Arábia Saudita, ainda são países que adotam esse regime. Aqui a gente lê um pouquinho, né, sobre essa monarquia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre república, né? O que é uma república? República é uma palavra que descreve uma forma de governo, em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce sua função durante um tempo limitado. Então a república, a palavra vem ali do res publica, né, quer dizer coisa pública, em latim, que seria algo de todos. Então, quem governa numa república é um escolhido do povo, uma pessoa eleita, elegida através do voto popular, e é essa pessoa que vai governar durante um tempo limitado, né? Durante um período de tempo, geralmente 4 anos. Né? Essa palavra vem do latim, res publica, né? Que seria assunto público, coisa pública. Né? Em uma república, o poder tem origem em um grupo de cidadãos, que delega esse poder a um elemento designado chefe de Estado ou presidente da República. A eleição de um presidente da República é feita através do voto direto dos cidadãos ou por uma assembleia restrita. O grupo de deputados, por exemplo, que já foram escolhidos pelo povo é que elege. No âmbito de uma república, a função de presidente é exercida durante um período de tempo limitado, sendo que só podem exercer durante um número limitado de mandatos. No caso do Brasil, são 2 mandatos, né, que o presidente pode ter. Ele pode governar por 4 anos e ser reeleito por mais 4. O Brasil é uma república presidencialista. Continuando, pessoal, aqui, ó, República Federativa. República Federativa ou República Federal consiste em um Estado que é ao mesmo tempo uma república e uma federação. Isso significa que o país em questão tem um presidente e está dividido em estados ou regiões que possuem alguma autonomia governativa. No caso do Brasil, né, pessoal? O Brasil é uma república federativa, onde existe o presidente, que é eleito pelo povo, e existem os governadores, que governam cada estado, e geralmente esses governadores eles têm uma certa autonomia. Lógico que eles estão ligados a uma lei maior, a Constituição, mas eles têm uma certa autonomia. O Brasil é um exemplo, né? Sendo que a República Federativa do Brasil é constituída por uma união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ou seja, não pode se dividir, não pode haver uma separação de um estado querendo ser autônomo e individual. Todos eles estão ligados à federação. Aqui o artigo 18 da Constituição Federal afirma que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, que é a federação, os estados e o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, no Brasil, o poder se divide em questões locais, né? Por exemplo, prefeitos, né? Estaduais, governadores, e o federal, a União, presidente. Pessoal, aqui ó, é uma foto aí para vocês do Montesquieu, aquele filósofo que eu comentei com vocês, famoso por uma teoria que ele fez, que é a separação dos poderes. Para a gente entender um pouco, Montesquieu vivia na França durante um regime absolutista, ali no século XVIII, né, século XIX, onde os reis é que governavam e detinham todo o poder. Logicamente, né, pessoal, que quem tem todo o poder
ele vai privilegiar algumas pessoas, ele vai não privilegiar outras, ele vai abusar do poder, né? Ele tem todo o poder concentrado. Então, esse Barão de Montesquieu, né? Ele escreveu um livro onde ele dizia que o poder deveria ser separado em 3 características, né? Em 3 fases, para que evitasse esse abuso de poder. Então, aí um pouquinho do Montesquieu. Aqui a obra mais importante que ele escreveu, que foi O Espírito das Leis, em 1748, né, século XVIII. E nessa obra ele defende então essa separação. Então ele defende a separação do poder em legislativo, executivo e judiciário. Então quem são os membros do executivo? Executivos são aqueles que vão administrar o Estado. Então é a nível federal o presidente, a nível estadual o governador, a nível municipal o prefeito. Legislativo. Legislativos são aqueles que vão fazer as leis de um país. Aqueles que vão fazer o conjunto de leis que vai reger um país. Quem são os membros do legislativo? A nível federal, senadores, deputados federais. A nível estadual, deputados estaduais, e a nível municipal, os vereadores. E o judiciário, quem são os membros do judiciário? São aqueles que vão julgar aqueles que transgridem as leis criadas pelo legislativo. Então, o legislativo é composto por juízes, desembargadores, né, promotores. Esses são o pessoal do legislativo. Tá ok, pessoal? Agora voltando na apostila, após a gente falar um pouquinho da aula, agora vocês vão responder as atividades aí da apostila no caderno de vocês. Então essa primeiro vocês fazem uma leitura, né? Aqui tem 2 perguntinhas, né? O que é Estado e como o Estado em geral exerce o seu poder? Eu acho que agora dá para vocês responderem aí um pouco, né, sobre essas 2 perguntas. Vocês respondam no caderno. Depois, pessoal, aqui na página, começa aqui, né, vamos dizer, ó, página 67, daí tem essas 3 perguntinhas aqui. A primeira pergunta, pessoal, vocês não precisam responder, porque ela exige uma pesquisa em internet e tal, e, né, vocês não têm acesso. A questão número 2. Indique os filósofos mais representativos desse campo de estudo. Aí vocês podem responder, por exemplo, Montesquieu, um dos filósofos mais importantes. A questão número 3 envolve essas 2 perguntas dos quadros aí, né? O que é Estado e como o Estado em geral exerce seu poder. Essa também dá para vocês fazerem. Aí tem esse texto para vocês lerem. A questão na página 68, a questão número 4. Os sistemas de governos citados se opõem ou se complementam? Então, a monarquia, a república, o despotismo, né? O que eles têm a ver um com o outro? A questão número 5, ela também não precisa fazer, né? Ela pede para elaborar um mapa conceitual e tal, mas não precisa. Aí vocês podem vir aqui, ó. Questão número 6. Em que sistema o Brasil se encaixa? Dê um exemplo de um país cujo regime ou governo se encaixa nos outros. Então, na questão número 6, vocês vão dizer em qual sistema o Brasil se encaixa, né? Já foi falado aí. E dão exemplos de outros países que também eu citei para vocês. Um país que existe uma monarquia, um país que existe uma república e o despotismo, que eu vou falar um pouco mais aí para vocês. Então, as 6 dá para vocês responderem. A questão número 7 também, vocês podem ler. Aqui tem 2 definições, Estado de Direito democrático. Também vocês leiam com atenção para vocês responderem. A questão número 8 dá para vocês responderem também. E daí a gente finaliza na questão número 9 também, vocês respondam, tá?
Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre teorias de Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo. Então, pessoal, respondam essas perguntas no caderno. E aqui ficou faltando só um tópico para mim ver com vocês, a questão do despotismo. Então, ó, uma imagem. O que é o despotismo? É considerado a forma mais simples de governo que já existiu. Nele, o poder é concentrado em um único governante arbitrário, ou seja, um governante que dita todas as leis e normas e regras, marcados por características autoritárias. Ele se diferencia de outras formas tirânicas de governo, como absolutismo e ditaduras, por não encontrar oposição expressiva do povo. Então, eles têm algumas semelhanças, o despotismo tem semelhanças com regimes absolutistas, ditaduras, mas ele não encontra uma oposição expressiva do povo. Em diferentes épocas da história, o despotismo se manifestou de diversas formas, né? Há sempre um ponto em comum em todas essas variações. O poder detém a razão, quer dizer, o governante, o poderoso, ele tem sempre toda a razão aí no Estado. Tá ok então, pessoal? Essa foi a aula nossa de hoje de filosofia. Agradeço a vocês pela atenção, espero que vocês tenham compreendido, tenham uma boa aula. Façam a leitura da apostila, né, com calma, respondam as questões no caderno. Tá ok? Uma boa aula para vocês, fiquem com Deus e um abraço.